Olá, no ar mais uma edição do programa Cenários Esportivos, Conversações e Convergências. Na parceria TV Campus e LACEN, Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos na mídia do Centro de Educação Física da UFSM. Nosso tema hoje está relacionado à pesquisa que envolve o programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, Bioquímica Toxicológica, e integrantes desse trabalho, que teve o seu desenvolvimento junto à equipe de futsal da CBF, de Carlos Barbosa, e também ocupou o Laboratório de Bioquímica do Exercício, aqui no Centro de Educação Física, e o Laboratório de Bioquímica do Centro de Ciências Naturais e Exatas. Nosso primeiro convidado do grupo é o bacharel em Educação Física, especialista em Fisiologia aqui pela UFSM, aluno de Iniciação Científica, o Guilherme Lopes Toqueto. Conosco na bancada, o professor Antônio Guilherme Schmitz Filho. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. No projeto, o nome inicial, Papel dos marcadores inflamatórios e oxidativos na performance em atletas de futsal. Como é que surgiu essa ideia do projeto, Guilherme? Bom, essa ideia ela se deu através de um contato com o preparador físico lá de Carlos Barbosa, o professor Harrison. Eu faço uma especialização em futebol e futsal, em metodologias do esporte, em Porto Alegre. E ele ministrando uma aula, ele lançou algumas dúvidas nessa mesma aula. Fomos mantendo contato até que entramos em contato aqui com o pessoal do laboratório, do professor Luiz Fernando, para a construção e elaboração aí do projeto. Claro, isso tem um viés aí do gosto pelo futebol, né? O Guilherme é entusiasta do futebol aí. E o viés mais ligado ao futsal? Qual o motivo? Ou a ideia foi em virtude da especialização ou tem um... A gente participa já de competições desde de guria aí, que a gente está envolvido em futebol e futsal. Também, logo depois que me formei, eu trabalho com iniciação desportiva na parte da futebol e futsal. E então, a procura dessa especialização em Porto Alegre se deu para a atualização, para a gente estar melhorando no nosso trabalho, no dia a dia. E foi juntar, então, um pouco dessa parte do trabalho para tentar também nós nos aperfeiçoarmos mais aí. Tem uma origem familiar também, O Guilherme é filho do saudoso Rogério Toqueto, uma lenda do futsal santamariense, e também filho da professora Toqueto, professora da área de Química. Então, digamos que Guilherme uniu o útil ao agradável nessa proposta aí, que vem também de berço familiar. É verdade. Nossa família sempre foi muito ligada ao esporte, desde da época do meu avô, que começou a nos instigar nessa paixão aí pelo esporte. Meu pai também sempre participou de muitas atividades amadoras, aqui pela universidade. E, pelo outro lado, minha mãe sempre foi uma pesquisadora, sempre esteve envolvida em bastante, então deu para juntar essas duas partes aí. E essa origem prática, tu disseste anteriormente uma dúvida que surgiu durante o curso de especialização. Foi ali que, de repente, a ideia startou, deu início. Qual é a origem prática dessa? Na verdade, a ideia era muito mais simples. Durante a aula, o professor comentou sobre... Primeiro, a gente sabe que o futsal, falando mais já, não tem uma parte científica tão apurada e isso um pouco limita o planejamento de uma temporada, o planejamento de um clube. Então, nós conversando na aula, ele lançou uma ideia bem básica, era para determinar níveis de lactato de jogadores durante a partida. Então, era uma ideia muito simples. E nós depois, como eu falei, mantendo contato, até nós começamos, eu e ele, falando nesse projeto, montamos um projetinho só sobre lactato. Depois que eu vim a falar aqui com o pessoal da bioquímica, e o projeto tomou proporções muito maiores e muito melhores também. Quais as etapas do projeto até esse momento?
Então, no início, depois de nos reunirmos, desculpa, nos reunirmos com o professor lá e alinhavarmos tudo, também aqui no laboratório, nós fomos com uma equipe aqui do laboratório, eu, Fred, o Rômulo e o Guilherme, fomos a Carlos Barbosa fazer uma reunião lá com o pessoal da diretoria e da comissão técnica para expor o que seria feito, para aí sim determinar alguns pontos. A partir dessa reunião nós planejamos quatro pontos de coletas, né, para avaliar os atletas em pontos chaves da temporada. Cabe salientar que essas coletas elas foram feitas de acordo com os ciclos de treinamento, né, em conjunto com a preparação física deles lá. Eu entendo que na discussão do lactato, embora não seja a minha área de domínio, mas existem algumas implicações técnico-táticas que levaram a essa ideia. Eu pude observar no projeto, passei os olhos pelo projeto, e tem indicações relacionadas à velocidade do jogo, as variações que existem entre ataque e defesa. Isso, a gente sabe que o futsal é um esporte muito dinâmico, né? E o lactato ele aumenta com o aumento do esforço do nosso organismo. Então, na verdade, o projeto era só para a gente diferenciar num jogo as posições, para ver se tal jogador de determinada posição em função influenciaria isso no seu rendimento ou não. Como eu disse, depois com o apoio do pessoal aqui do laboratório, conseguimos fazer um trabalho muito mais amplo, né, para avaliar aí muito mais a fundo, mais aprofundado cada atleta durante a temporada inteira mesmo. E a receptividade, né? Você já falou da direção, falou da comissão técnica e dos jogadores da CBF. Foi a melhor possível. Alguns atletas já tinham feito alguns tipos desses testes, eles até elogiaram tanto a nossa iniciativa como do pessoal da diretoria, da comissão técnica, né, de Carlos Barbosa. Então, foi a melhor possível. Claro que tem alguns contratempos, teve alguns jogadores que em determinadas datas de coletas não puderam fazer, em função de estar viajando com a seleção brasileira, que é um grupo muito qualificado, né, de Carlos Barbosa, outros lesionados. Então, tem alguns, mas a receptividade deles foi a melhor possível. Colaboraram muito com nós. Qual a posição de jogo que desencadeou, vou voltar à origem da ideia, a posição de jogo que desencadeou a busca da coleta aí do lactato, que trouxe o interesse maior, claro, pela questão da origem, né, explorando a questão da origem? Na verdade, hoje o futsal, vou falar de novo, ele é muito dinâmico, então há uma rotatividade muito grande das posições, né? Só que o treinamento ele não é tão individualizado, então essa busca da origem para saber o porquê, para se ter aí durante o treinamento um cuidado especial com algum tipo de jogador ou não. Melhoria inclusive na metodologia do treinamento. Com certeza, aí já entra a parte tática, a parte técnica, né, para estar aperfeiçoando tudo isso aí. Na equipe, né, houve a divisão de tarefas, né, e você também ficou responsável por um determinado teste específico. Que teste foi esse? Isso, na verdade, o teste é o teste de ioiô teste, que chama, um teste de esforço máximo, que o pessoal da CBF faz periodicamente lá. Então, nós só adaptamos as datas dos testes para que a gente fizesse com que uma coleta padrão, né? Que eles sempre tivessem o mesmo tipo de esforço para não ter essa variabilidade nas coletas. Perspectivas. Pois então, há 2 semanas atrás, nós voltamos a Carlos Barbosa, depois de encerradas as coletas. Apresentamos os resultados lá para o pessoal da comissão técnica e diretoria. Eles ficaram muito entusiasmados. Já fechamos a parceria também para esse ano de 2013, onde a gente vai repetir essas mesmas coletas e tentar mensurar outras variáveis, tentar alguns outros métodos aí que a gente está estudando para estar tentando colaborar com eles lá. A ideia é ampliar esse trabalho com outras equipes? A princípio ainda não, já que a CBF é um grupo bastante qualificado, né, e de renome, então já fica uma população muito boa.
Então, a princípio, a gente vai manter com eles, mas com certeza a gente sabe que, como é um trabalho pioneiro, vai despertar interesse de outras equipes, então provavelmente você abra mais caminhos aí para trabalhos. Professor Antônio, primeiro tempo cerrado, né? Corridinho. Rápido. Muito obrigado, Guilherme, então, pela tua participação. O Guilherme Lopes Toqueto, ele que faz parte, então, desse projeto que foi um estudo, né, através da bioquímica do sangue, para buscar mais parâmetros, né, nos trabalhos físicos da CBF de Carlos Barbosa. Esse projeto com o início, né, meio e conclusão aqui de uma equipe da UFSM. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, né, mais um integrante do grupo vai falar sobre a sua atuação nesta proposta. Cenários esportivos, conversações e convergências. Além de assistir a programação pelo canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campus através do site. Reveja notícias, fotos com making-off, confira a grade de programação e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br/TV Campus e fique por dentro de tudo que acontece na UFSM. Nada mais gratificante do que fazer alguém sorrir, principalmente quando este alguém está precisando muito de apoio. É essa gratificação que você recebe ao ser amigo do Hospital Universitário de Santa Maria. Você ajuda pacientes e seus familiares e ganha o sorriso e a gratidão de todos. Ligue 32 20 87 11, das 14 às 17 horas e saiba como participar. Uma campanha da Associação dos Amigos do USM. 5 anos de amor à vida. Retomamos o programa Cenários Esportivos, Conversações e Convergências, na parceria TV Campus e LACEN. Seguimos então com o programa discutindo o trabalho realizado por uma equipe do PPG de Ciências Biológicas, Bioquímica Toxicológica aqui da UFSM, com jogadores da equipe da CBF de Carlos Barbosa. O nosso convidado agora é o doutorando Frederico Diniz Lima, ele que também participou deste trabalho, professor Antônio. Seja bem-vindo, Frederico. Muito obrigado. Obrigado por atender o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade. Frederico, então, nós estamos assim fizemos uma primeira etapa com o Guilherme, ele nos contou a origem da ideia, nós também, né, vamos explorar contigo a questão da origem, de qual a tua inserção dentro do trabalho, da importância da coleta do lactato, essas coisas. Muito bem. Como integrante do Laboratório de Bioquímica dos Exercícios, orientado pelo professor Luiz Fernando Royas, né? Então, eu já estava inserido num projeto um tanto parecido, que une a parte de anti-inflamatórios do sistema nervoso central e atividade física. E nisto surge a oportunidade, através do Guilherme Toqueto, de passarmos a uma outra etapa, um outro lado da pesquisa, que é a pesquisa com humanos. Por enquanto, o professor Luciano só trabalha com o modelo animal. Então, com este ponto de uma equipe de alto nível. Então, foi uma ideia muito boa, muito interessante. No início, como ele mesmo disse, o trabalho era um pouco mais simples, um pouco menor, e nós demos uma outra dinâmica, um outro enfoque para esse trabalho, para que a gente pudesse, então, ter uma ideia realmente como os atletas de futsal, atletas profissionais, se comportavam durante uma temporada inteira. Você fala em outro enfoque, em outra dinâmica, né? Que pontos você destaca? Bom, há tanto a parte inflamatória quanto a parte sanguínea e também a parte do lactato, que é um ponto bastante estudado e discutido dentro da educação física. O lactato, então nós poderíamos dizer, uma remodelagem da ideia original, da primeira ideia, que foi a ideia que nós exploramos com o Guilherme. Vamos para
esclarecer um pouco mais aos telespectadores, a importância do lactato no treinamento ou para o treinamento de equipes coletivas, especificamente aqui o caso o futsal. Ok. O lactato, por muito tempo, ele foi considerado como o vilão da educação física, responsável pela fadiga, pela exaustão ou pela perda de performance. Entretanto, com estudos mais atuais, a gente conhece que o lactato ele é produzido durante as 24 horas do dia, ele é responsável por fornecer energia para o coração, por exemplo. Então, ele se faz necessário. E o lactato, então, por outro lado, na parte de competição, ele se torna um fator de análise de condicionamento. Por quê? O atleta ele produz uma quantidade elevada de lactato e, através da sua capacidade aeróbica, ou boa ou ruim, ele consegue metabolizar mais rápido ou mais devagar este lactato. Ou seja, os atletas de alto nível que têm uma capacidade aeróbica boa ou ótima, enfim, ele vai conseguir produzir um lactato, uma quantidade grande, mas num curto espaço de tempo vai conseguir metabolizá-lo e manter a sua performance por um tempo maior. Por favor, professor. Em termos práticos, vamos dizer assim, na relação direta, eu sou o treinador da equipe. Ok. Né? Vamos dizer assim, um pouco mais duro no entendimento de questões mais biológicas e fisiológicas, né? Como se daria o convencimento? Olha, a aplicação prática, nós estávamos falando em off antes aqui, a questão do microciclo, do mesociclo e do macrociclo de treinamento. Ok, então o que eu te responderia sendo o teu preparador físico? Olha, esse atleta ou esse grupo de atleta, a gente pode fazer um trabalho um pouquinho mais forçado, porque eles aguentam esse degrau a mais. Ou eu te diria, olha, Antônio, a gente tem que dar uma diminuída, porque eles estão produzindo muito lactato e não estão conseguindo metabolizar, então tem que dar uma freada. Então o lactato é um parâmetro bom para a gente poder fazer esse escalonamento. Podemos dar uma forçadinha, podemos dar uma soltada durante o ano. Poderíamos inferir na questão de volume e intensidade, na relação entre técnica e tática, ou na questão técnica ou na questão tática? Sim, com certeza, poderíamos. Até porque, como o Guilherme Toqueto falou, o futsal é muito dinâmico, não tem muita diferença entre posições como o futebol, por exemplo, né? Então, o atleta, eu sou o back, mas ora eu atuo de ala, ora eu atuo de pivô, ora eu atuo de back mesmo. Então, a circulação deles na quadra é muito grande, então o esforço é muito grande. Então, quanto mais o poder de diminuir o seu lactato, mais ele fica na quadra e mais ele rende. Com os resultados, né, alcançados, né, além dessa orientação, né, o que pode ser prescrito não só para o preparador físico, mas também para os próprios jogadores que foram alvo do teste? Bom, lembrando que o lactato não é apenas não é o único ponto. Claro. Ele é um ponto em cima dessa tua coleta. Bom, dessa coleta pôde-se colocar para o professor Harrison, que é o treinador da equipe, que o trabalho dele estava sendo realizado de uma maneira muito correta, muito objetiva. Né? Exatamente. Então ele conseguia fazer o balanço de intensidade, né, e muito bem feito, ou seja, a gente conseguiu ver que pelo lactato, os atletas conseguiram alcançar o ápice deles no momento preciso. Eu faço essa pergunta porque Carlos Barbosa, né, tinha disputa do estadual, tinha disputa da liga, tinha disputa do mundial, claro. E são competições, né, de alto nível. Que o nível também se altera, principalmente na questão da liga, que tem viagens, que tem uma sequência, o próprio mundial, que a CBF queria buscar o título, né, o estadual já era uma competição que seria definida agora no final do ano. Então, se a gente puder então lembrar da atuação da equipe, não foram campeões da liga, mas chegaram na semifinal ou na semifinal, ou seja, resultado excelente pela quantidade de equipes boas. No Mundial foram campeões, mas é uma competição de tiro curto, mas está inserida durante a temporada. E se nós analisarmos a última partida, o último jogo do ano, que foi a decisão lá em Erechim, durante o tempo normal, eles perderam a partida, mas na prorrogação eles conseguiram manter um padrão de jogo através da sua capacidade física, que foi superior a Erechim, e esse um pouquinho a mais deu então o campeonato para a equipe. Professor Antônio.
Anteriormente tu disseste mais tempo de quadra, né? Vamos fazer um exemplo hipotético aqui de defesa, né? Baixa, média e alta. Né? E esse tempo de permanência pelas coletas que tu realizaste, o que poderia colaborar, por exemplo, numa situação específica? Claro que eu vou te apertar ao vivo e a cores aqui, numa situação específica de treinamento de defesa, né? Como é que nós poderíamos ajudar e inferir no preparo, né, em sugestão para o técnico ou para o preparador físico? Numa questão de defesa, por exemplo, nós podemos imaginar numa situação que a equipe esteja com um a menos na quadra, porque um dos atletas foi expulso, então 3 contra 4, em alguns momentos 3 contra 5, porque o goleiro vem jogar na linha, então ficam 3 contra 5. Então, os 3 atletas de defesa, eles têm que usar a sua capacidade orgânica para cobrir um maior espaço, uma maior metragem de quadra. Isso significa uma maior movimentação. E maior movimentação que não tem um tempo muito grande para poder fazer uma substituição com outro, porque só existem 3. Então, uma resposta direta. A resposta direta é aquilo ali. Eles conseguem aguentar aquela movimentação que é curta, que é intensa, por um período um pouco maior. O Fred, por muito tempo, né, antes de até enveredar definitivamente por essa carreira acadêmica da pesquisa, foi treinador de goleiro, né? E como é que é esse trabalho com os goleiros? Pois olha... Qual é o resultado, o reflexo desse trabalho com os goleiros, né? Muita gente acha que o goleiro fica parado, né? E no futsal moderno isso não existe mais, porque o goleiro também é uma peça importante. Exatamente. Pelo pouco espaço que você tem no futsal e também a atuação mais incisiva do goleiro na atuação com os seus colegas de quadra, ele se encaixa da mesma maneira que eles. Sai da área, tem que trabalhar com os pés e tem a sua movimentação tanto de ataque quanto de defesa numa intensidade tão grande ou quase tanto quanto os seus colegas. Também então, sofre desgaste. Exatamente, sofre o mesmo desgaste. E tem algum tipo de análise, teria algum tipo de análise específica ou de inferência específica para o goleiro, nesse caso, na proposta do projeto? Não, o projeto ele não faz distinção entre as funções. Exatamente. Né? Quem sabe num próximo momento a gente possa... Até como uma ideia. Exatamente. O goleiro ele não assume na totalidade do jogo a situação ofensiva, mas em momentos do jogo ele assume. Né? Então, de repente, seria uma possibilidade. Sim, mas de qualquer forma, durante o treinamento, não o jogo em si, mas o treinamento, então, acontece que o trabalho do goleiro ele é intenso. Em alguns momentos, ou em vários momentos, mais intenso do que os jogadores de linha. Correto. Então, no treinamento, você vê... E mesmo porque, né, Fred, na realidade, a sacada de vocês, a ideia de vocês, ela vai abrir, com certeza, perspectivas para discussão das funções e posições, embora elas não ocorram evidentes como no campo, mas no futsal também vai permitir ala, pivô, fixo, goleiro, né, algumas questões, de repente, desdobramentos para a pesquisa, né? Quanto mais específico o treinamento, melhor. Então, quanto mais perto disso nós chegarmos, ou com o nosso trabalho podermos ajudar nos trabalhos, nas pesquisas e na parte prática, melhor. Professor de Educação Física, né, doutorando do PPG em Ciências Biológicas, Bioquímica Toxicológica, Frederico Diniz Lima. Fred, obrigado pela sua participação, Fred. Eu agradeço a oportunidade. Professor Antônio, vamos para mais um intervalo? Isso. Porque na volta tem mais um entrevistado desse projeto aí que trabalhou lá em Carlos Barbosa com jogadores da CBF, enfim, envolvendo a bioquímica do sangue, a busca de melhor rendimento, a recuperação de atletas. Trabalho importante feito por gente aqui da UFSM. Rapidinho intervalo, voltamos em seguida. As crianças e adolescentes com câncer podem ser curadas. Acesse o site turmadoic.com.br e ofereça sua ajuda. Através de doações e trabalho voluntário, levamos conforto no momento em que elas mais precisam. Ajude essa turma a superar desafios.
Estamos de volta então com os cenários esportivos, conversações e convergências, na parceria TV Campus e LACEN. Estamos dando sequência hoje, né, uma série de entrevistas com integrantes, né, do Laboratório de Bioquímica do Exercício, aqui do Centro de Educação Física, e também do Laboratório de Bioquímica do Centro de Ciências Naturais e Exatas, da UFSM, essa equipe de trabalho aí que atuou, né, num projeto de bioquímica do sangue na equipe de Carlos Barbosa, equipe da CBF, equipe de futsal. Vamos conversar agora com o farmacêutico e doutorando em bioquímica toxicológica, o Rômulo Barcelos, terceiro integrante aí da equipe que participa conosco, professor Antônio. Seja bem-vindo, Rômulo. Obrigado também por atender o nosso convite. Obrigado pelo convite. Como é que foi a tua atuação, né, nesse projeto, nesse trabalho? Através do projeto, né, que chegou para nós lá, a gente foi requisitado, né, para fazer a coleta do material biológico dos atletas lá da CBF. Né? Então, a gente se deslocou até lá, fez a coleta do sangue desses pacientes, processou, armazenou o sangue deles e trouxemos para cá para fazer toda essa análise bioquímica desse sangue. E os indicativos nesse processamento e nesse armazenamento, o que é passível da gente explorar e discutir na relação, pode ser até na relação direta com uma proposta de treinamento, como conversamos anteriormente com o Fred? Que além da análise então, do lactato, né, que foi feita lá na hora, a gente trouxe o material biológico para cá e fez análise bioquímica do sangue entre vários, tanto de triglicerídeos, glicose, tantos marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa, alguns marcadores de estresse oxidativo que também que esses jogadores sofrem, né, por estar toda hora em atividade física intensa, com a peroxidação lipídica, por exemplo. Né, a gente dosou tudo aqui no nosso laboratório, né, de bioquímica toxicológica, o professor Félix Soares, juntamente lá com o professor Rafael Moresco, do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas lá do CCS. Então, a partir desses dados, a gente junta tudo e tenta achar uma relação entre eles. E assim, de forma mais simples, os primeiros achados, o que nós poderíamos, assim, desses primeiros achados, o que poderíamos explorar, assim? Nós podemos ver que desde o início da temporada para agora eles tiveram, né, um aumento bastante de estresse oxidativo, né, e mostrando que foi pesada a carga durante o ano, né, mas que com o treinamento deles lá eles conseguiram suportar tudo isso e o treinamento lá do professor Harris foi excelente, muito bom. Com relação às coletas, né, não foi feita uma única coleta? Não. Ou foi só uma? Não, primeiro a gente coletava um nível basal deles, né, no início da temporada. Depois, durante a temporada, na média de 3 em 3 meses, durante o ano, a gente fazia novas coletas. Né. Primeiro, a gente faria uma coleta em jejum, aí eles tomavam café e faziam atividade intensa lá, que é aquele ioiô TS, e depois a gente coletava de novo as amostras, aí fazia a comparação entre antes e depois, né, com os mesmos testes bioquímicos. Além do lactato, que a gente vem explorando desde o começo do programa, que outros indicadores são passíveis ou pertinentes né, são relevantes? Eu sei que todos são relevantes, mas sim, quais assim os de relevância maior que nós poderíamos destacar para a questão do treinamento específico do futsal? Ou para a questão esportiva, desculpa. Em relação ao futsal não tem muito divulgado ainda, né? Porque acho que esse meio científico dos clubes não é divulgado. Então, mas é a parte mesmo de inflamação, né, como eu tinha comentado anteriormente, das proteínas C reativa, interleucinas, né, que estão sendo dosadas agora. A parte de estresse oxidativo, como eu tinha dito anteriormente. E é mais essas aí que a gente está focando mesmo no nosso estudo. E a tua opinião, assim, né, mesmo tu já estando numa etapa de doutorado, né, mas é um jovem, né? É um jovem, o que representa esse tipo de trabalho, o que te motiva, né, a ir além numa etapa tão importante aí da pesquisa? Eu acho que, apesar de a gente não estar envolvido muito com essa área de esporte,
a área de esporte está se envolvida bastante com a bioquímica, com a laboratorial agora, né? Por causa de novas atuações nesse campo da bioquímica. Então é bem interessante como futuros projetos que eu possa ter, né, na minha área, né, relacionado com o esporte. Isso é bem interessante, essa área esportiva relacionando com a área farmacêutica e bioquímica. É um outro cenário, né? Sim, é uma interface que dá uma remexida num protocolo, em alguns protocolos que vinham se estabelecendo de uma forma um pouco diferente. O esporte traz um outro tipo de demanda. Sim. Né? Essas perspectivas, assim, que outras demandas, né, a gente poderia estimar em relação a isso, aproveitando essa questão da interface com o esporte, vamos dizer, essa chacoalhada que houve né, quando o esporte se aproximou dos interesses ou começou a partilhar os interesses com o laboratório. Sim, a gente consegue sair da área do campo ou da quadra, né, e ver, por exemplo, o treinamento deu um aumento da resistência do atleta, ou diminuição de lesão, para ir para a área biológica mesmo, né, ou seja, esse treinamento aumentou, diminuiu o estresse oxidativo, né, manteve, então é isso que a gente consegue fazer uma correlação melhor, né, com um método mais invasivo. Vamos aproveitar esse gancho. As lesões são os grandes problemas, né, de uma equipe, né? Tem às vezes não, na maioria dos casos, grandes jogadores apostam, né, naquela temporada ou para aquele evento específico. Nessa relação direta com a lesão, que parâmetros ou que indicadores influenciariam aí e ajudariam no controle ou nas indicações para o treinamento? Pois é, ainda a gente não sabe exatamente qual parâmetro que pode predizer uma lesão. Correto. Né? A gente pode dizer uma fadiga, por exemplo, né, com níveis altos de lactato. Né? Isso tudo pode indicar uma possível lesão, mas não tem que encaminham para a possibilidade de lesão. Exatamente, mas ainda não foi descoberto uma coisa específica assim que vai desencaminhar uma lesão. E se tu tivesse que dizer assim, vamos dizer assim, qual desses indicadores tu apostaria? Assim, olha, vou começar a procurar primeiro por aqui, eu acho que por aqui eu encontro alguma coisa nova, né? Eu acho que esses medidores de inflamação e estresse oxidativo devem estar correlacionados com aumento de lesão, né, por mexer com toda a estrutura da célula e do músculo, né, de qualquer outro sistema, e pode influenciar e gerar uma lesão. Pode trazer algumas respostas, algumas questões que... Isso, talvez não no momento que o jogador fez o teste ou jogou um jogo, né? Mas talvez daqui 2 ou 3 semanas, né? Esses índices que a gente consegue medir podem predizer. Olha aí, ó. Isso, é uma especulação, claro. A gente não está dizendo que é assim, mas pelo menos, né, especulação do que poderá, por onde poderemos, né? Vocês poderão, no caso, buscar alguma coisa. E a questão científica, né, cada vez mais ela vai ingressando no esporte. Né? Então, quando a gente fala, né, até o Rômulo, né, já deve ter ouvido, esse pessoal que vem com né, o método científico, enfim, para o esporte, né, o esporte não é isso, tem que ter pegada. Não é por aí, né? Tem que abrir os olhos para uma mudança significativa, né? O amadorismo ele tem que ser deixado de lado, né? Quando possível, Isso, quando possível. E aprender a trabalhar com essas várias interpretações e novas interpretações que surgem, porque às vezes também tem um ceticismo de um lado e do outro. Coisa muito científica ou a coisa muito prática. Eu acredito que nós estamos aí com uma demonstração e uma caracterização da aproximação, né? Da relação prática e científica muito importante. Isso foi sentido lá? Sim, e principalmente porque esse projeto envolvendo a CBF, né, vai abrir novos caminhos por causa que é um clube importante, né, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, né, então isso está sendo visto por todo o Brasil e, né, consequentemente o mundo depois quando a gente... Nós poderíamos predizer que nós estaríamos com o trabalho de vocês protocolando aí uma literatura que ainda não existe? O início de uma literatura, porque uma questão corrente foi que nós temos poucos dados, né? Vocês colocar. Nós estaríamos aí protocolando um início de... Acredito que sim, principalmente na área do futsal, né? Que é bem pouco pesquisado nessa área. Acredito que seja. Rômulo Barcelos, farmacêutico, doutorando em bioquímica toxicológica, aqui pela UFSM, mais um integrante desse trabalho aí realizado lá em Carlos Barbosa, né, com jogadores da ACBF. Obrigado, Rômulo. Obrigado. Rápido intervalo, na sequência, a participação do Dr. Guilherme Bresciani,
que fecha o nosso ciclo, né, de entrevistas aí abordando esse trabalho, esse projeto da bioquímica do sangue, buscando parâmetros aos trabalhos físicos da ACBF de Carlos Barbosa. Fique conosco. No Profitório ali eu me decidi mesmo. Deu para eu conhecer melhor outros cursos que eu não tinha em mente. Conforme a gente vai conhecendo, a gente troca de opinião, vê que tem outras coisas interessantes. Desenho industrial. Direito. Acho que vou fazer nutrição. Engenharia química. Acho que vou fazer direito agora. Estou em dúvida entre engenharia química e farmácia. Publicidade, jornalismo. Desenho industrial e educação física. Estou fazendo entre administração e pedagogia. Daí eu vim aqui pela primeira vez, tirei minhas dúvidas e agora administração. Cenários esportivos, conversações e convergências. No último bloco do programa de hoje, na parceria LACEN e TV Campus. Fechando a nossa série de entrevistas aí com integrantes desse projeto, né, que fez o estudo da bioquímica do sangue, junto a jogadores da ACBF de Carlos Barbosa. Vamos conversar com o Dr. Guilherme Bresciani, ele que é doutor em Ciências do Movimento Humano pela Universidade de Leão, na Espanha, e faz o seu pós-doutorado aqui em Bioquímica Toxicológica. É coautor desse trabalho, desse estudo, professor Antônio. Guilherme, seja bem-vindo. Nós nos encontramos várias vezes, agora uma oportunidade acadêmica, né? Trocarmos algumas ideias e conversarmos. Muito obrigado por atender o convite, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. União do esporte com o lado científico. Né, os doutorandos, né, já falaram disso. E para o Dr. Guilherme Bresciani, o que representa esse trabalho, essa integração, né, de educação física, farmácia, enfim, área da saúde? Bom, Gilson, nós conversávamos na reunião de fechamento, né, do projeto que nós fizemos em conjunto com o pessoal lá da CBF, no intuito de comentar os principais achados do estudo e contar com a colaboração deles, porque é importante ressaltar que esse foi um estudo feito em colaboração com a CBF. Nós não íamos simplesmente até a equipe atrás de amostras biológicas, senão que foi em colaboração direta com a comissão técnica. Nós comentávamos a importância da inserção do clube na universidade, né, no caso. Nesse caso nós estamos falando da CBF, mas no âmbito geral é muito importante essa entrada do esporte na universidade, porque ambos têm muito a ganhar. E como exemplos, citar, e eu acho que em esporte de alto rendimento sempre se cita, né, Estados Unidos e Espanha também, né? É um exemplo que nós tivemos a oportunidade de viver nos últimos anos, onde o esporte, a partir do momento que ele entra na universidade e que ele tem esse embasamento científico, esse embasamento mais teórico, ganha muito. Porque hoje em dia a parte de bioquímica dentro da atividade física ela é uma realidade. E a intenção desse tipo de estudo é usar a bioquímica como uma ferramenta no auxílio ao esporte e não ao contrário. Então,
se nós falarmos hoje em dia já de biologia molecular dentro do esporte, né, já poderíamos comentar alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que dentro dessa perspectiva, essa inserção, essa colaboração entre academia e clube tem muito a dar ainda, muito. É interessante a abordagem, o início da abordagem, porque eu havia colocado aqui a complexidade do desenvolvimento do estudo. Então, a administração, o entendimento dessa complexidade, Guilherme, como é que isso se deu assim? Porque, com certeza, tu, até por experiência, um olhar um pouco mais aguçado, um olhar um pouco mais, né, mais geral, vamos dizer, um foco geral de todas as circunstâncias que envolveram o desenvolvimento do trabalho. Assim, Antônio, como tu bem mencionaste, né, a complexidade ela existe, né? Considerando que a CBF oficialmente em 2002 podemos dizer o melhor time de futsal do mundo, né? Haja Vista ganhou o campeonato. Incontestável. Incontestável no caso. Né? E aqui eu estendo, né, agora publicamente o agradecimento à CBF, desde o corpo diretivo, passando por comissão técnica e chegando até os jogadores, o comprometimento com o estudo, porque não teria sido possível sem a colaboração deles. Nós nos intrometemos e atrapalhamos o mínimo possível o treinamento deles, mas fomos lá 5 vezes. Sempre uma intervenção. 4 vezes, desculpa, exatamente. Sempre uma intervenção. Mas da parte deles não houve nenhum entrave, muito pelo contrário. O professor Harrison, que é o coordenador da parte de preparação física, sempre se mostrou muito disposto, inclusive nos ajudou na parte do treino físico, ele que aplicou o treino físico. Então, essa complexidade, Antônio, eu te diria que ela foi minimizada a partir do momento que a CBF se dispôs. Houve a receptividade. A nos ajudar de corpo e alma na execução do estudo. E talvez, assim, no desenvolvimento, seja realmente essa pouca referência bibliográfica que nós ainda encontramos, né, com relação principalmente ao futsal. Veja bem, não são muitos estudos que acompanham um clube durante uma temporada inteira, onde nós tenhamos outra base de dados para conseguir alicerçar melhor o que nós vamos discutir agora nesse nosso estudo. Então, talvez do ponto de vista bioquímico essa seja a nossa maior dificuldade ao longo do estudo. Mas... E essa parceria está renovada para 2013? A nossa intenção é seguir realizando o estudo no ano que vem, porque a parte mais complicada é esse começo, onde se começa a construção de uma base de dados, onde nós podemos fazer uma referência no próprio ano que vem. Entendam que o atleta de futsal, o jogador de futsal, como qualquer outro atleta de alto rendimento, ele é uma população à parte, né? Então, nós, inclusive, tivemos que ir a Carlos Barbosa uma primeira vez para fazer uma coleta em níveis basais, como os rapazes já comentaram com vocês, que era simplesmente para entender com quem nós estávamos lidando, se eles realmente estão dentro das referências que são consideradas fisiológicas, né? Imaginem vocês que nós estamos falando de pessoas que têm 20 anos de treinamento já. Então tem toda uma alteração bioquímica nesse organismo. Toda uma adaptação, né? Exatamente. Então, a partir desse primeiro momento, que foi essa primeira construção de uma base de dados, nós sim temos a intenção de continuar o estudo no ano que vem com eles, com a inclusão de novas variáveis. E as grandes apostas nesse recorte longitudinal? Estamos falando em base de dados, eu só posso me encher de orgulho e externar isso para vocês, porque na realidade nós estamos dando aqui um pontapé inicial, como eu já havia falado com o entrevistado anterior, com o Guilherme, em relação à bibliografia, a novos textos originais. Sim. Né? Então, esse recorte longitudinal, os grandes desafios para esse recorte longitudinal, que nós estamos falando de questões públicas e privadas, né? Clubes, universidades, muito bem ressaltaste. O desafio é esse, né, Antônio? É de tentar continuar produzindo dados nesse sentido. Então, nós agora temos uma série de resultados que foram coletados longitudinalmente ao longo desse ano. Então, isso, a médio e longo prazo, sim, pode vir a se transformar numa base de dados interessante que sirva não só para a literatura científica, mas também de base para a parte técnica. Parte aplicada. Que é importantíssima. E como colega, né,
Todos nós sabemos... E um trabalho de paciência, né? Exatamente. Então, dentro dos objetivos do nosso estudo está justamente o de fomentar, né, disponibilizar dados para que os corpos técnicos de equipes de futsal tenham como fazer uma comparação caso queiram. Olha, nós queremos fazer, como tanto foi falado aqui no lactato, né? Claro. Como se comporta o lactato mediante essa circunstância? O que diretamente o lactato, né, exatamente, interessa para a aplicação? Porque todas as referências que nós temos desde o ponto de vista de saúde, elas vêm de base de dados, né? Então, obviamente não é pretensão desse nosso estudo fazer uma base de dados epidemiológicos, seria muito complicado. Claro. Mas é bem aplicada à realidade dessa população e tomara a médio e longo prazo. Talvez, vamos pensar em voz alta, talvez a questão da complexidade, uma inferência, esteja justamente nesta questão de manter esse diálogo constante, de assegurar esse diálogo constante na manutenção desse estudo e na relação direta do estudo na questão aplicada com as equipes, vamos dizer, primeiramente do Rio Grande do Sul e depois do Brasil. Nosso primeiro, o intuito inicial foi esse, né? Trabalhar ao longo dessa temporada para entender o funcionamento desse universo, porque é muito à parte, né? E o Guilherme Toqueto, através das buscas bibliográficas, e nós também do grupo, muito incipiente, né? Não se encontra muita literatura nesse sentido. Então, de realmente fazer esse primeiro passo, de dar esse primeiro passo, né? Então, a partir de agora, agora que nós já entendemos de uma maneira um pouco mais orgânica o jogador de futsal e as reações dele, então nós podemos já diversificar um pouco mais. E tem todo esse caráter exploratório, de descoberta da coisa nova nessa relação, né? Vejam vocês que foram uma coleta, o que se chama basal, né? Que foi quando eles regressaram da pré-temporada, os atletas sem absolutamente treinar. Depois nós fomos outras 3 vezes a Carlos Barbosa, onde se fazia uma coleta, como bem mencionou o Rômulo, se fazia uma coleta antes, se passava um teste e se fazia uma coleta posterior, né? Então, não só o nosso trabalho, né? Nesse trabalho estão envolvidos os grupos do professor Luiz Fernando, aqui do CEFT, do professor Félix Soares, da Bioquímica Toxicológica, do professor Rafael Moresco, do Centro de Ciências da Saúde, como já foi mencionado. Então, é um trabalho de uma equipe muito grande, contando também com o pessoal da CBF. Então, veja vocês, nós poderíamos colocar 4 dimensões nesse estudo, sem as quais... realidades até distintas, vamos dizer assim, que se uniram em prol de... Não teríamos condições de ter chego, né, ao final desse ano, assim, com os dados que nós temos agora, se nós não tivéssemos essa colaboração entre todos, né? O que diminuiu bastante a complexidade. Nós viemos falando já aqui. Isso. Dr. Guilherme Bresciani. Passou rápido o bate-papo, né? Gostoso. Passou rápido. Ele que é doutor em Ciências do Movimento Humano pela Universidade de Leão, na Espanha, e está fazendo, né, o seu pós-doutorado aqui na Bioquímica Toxicológica da UFSM. Dr. Guilherme, obrigado pela sua participação. Foi um prazer, muito obrigado. Professor Antônio. Nosso agradecimento a todo o grupo que se dispôs, né, a atender o nosso chamado e colaborar com o nosso trabalho, com o nosso humilde trabalho, cenários esportivos. Muito obrigado, Guilherme. Que seja a primeira de muitas vezes. Isso mesmo. É isso aí, cenários esportivos, conversações e convergências na parceria TV Campus e LACEN, agradecendo a equipe do LACEN e também a equipe da TV Campus. Até a próxima edição. O Centro de Educação Física e Desportos abriga os cursos de bacharelado e de licenciatura em Educação Física. O acadêmico formado no bacharelado está capacitado a desenvolver atividades de pesquisa, seja na área acadêmica ou não, como clubes, academias, prefeituras, empresas e ONGs.
Ele ainda pode atuar nas áreas de planejamento, consultoria, formação e assessoria, como professor pesquisador, e nas áreas de treinamento esportivo, atividades relacionadas com saúde e qualidade de vida. O professor licenciado em Educação Física se prepara para atuar na docência do ensino básico, médio, tecnológico e superior. O Centro de Educação Física e Desportos destaca-se em projetos de extensão. São diversas iniciativas que colocam o aluno em contato com a comunidade. As atividades englobam diferentes faixas etárias e práticas como dança, esporte, musculação, natação e ginástica. Elas são oferecidas tanto para os acadêmicos, professores e servidores, quanto para a comunidade externa. O CEFD possui uma ampla estrutura para abrigar os projetos de extensão, como piscinas, quadras e equipamentos necessários para a realização das atividades. Os projetos também ultrapassam os muros da UFSM. Os acadêmicos assessoram e realizam atendimentos em associações e grupos civis, além de fazerem parcerias com escolas e poder público. O LAPEN, órgão suplementar que se dedica à pesquisa e ensino do movimento humano, envolve também a extensão. Os grupos de estudo que compõem o laboratório desenvolvem ações ligadas à compreensão do movimento humano, à mídia, ao lazer, à formação profissional, às políticas públicas, aos jogos populares, à dança, à fisiologia e às modificações observáveis no comportamento motor humano ao longo da vida. Esse é o Centro de Educação Física e Desportos. Esse é o CEFD. Jari e Antão são irmãos e ambos são funcionários antigos da UFSM. Eles contam que a emoção tomou conta ao visualizar a exposição, pois relembraram a construção da universidade. Para mim foi um fato assim que me emocionou, porque eu estou aqui desde 69, tenho 44 anos de serviço aqui e trabalhei um ano nas obras. E então vi coisas aqui que eu não tinha visto quando eu entrei, né? Realmente no início. Eu achei a coisa assim, muito importante, até no meu caso, que vi muita coisa assim, no início, eu imagino para as pessoas que não tiveram essa oportunidade aqui, né? Sente assim, muito lisonjeado, porque hoje eu estou aqui no presente, revivi praticamente esse passado, né? E me sinto orgulhoso por meu pai, meus irmãos, que ajudaram nesses alicerces, né? Essas imagens emocionam quem ajudou a construir a instituição. E elas foram organizadas de maneira a colocar lado a lado imagens antigas e recentes das principais edificações da universidade. Está acontecendo no Centro de Educação Física e Desportos a exposição itinerante O Passado em Construção. Nela é possível conferir fotografias dos primeiros anos de construção da universidade. O objetivo da exposição é mostrar um panorama de como que foi o processo da construção do campus da UFSM na primeira década, nos primeiros anos. A gente procurou pegar imagens de cada prédio, nós temos 26 imagens individuais de prédios e algumas imagens aéreas para que se tenha, né, essa visão bem genérica do que era o campus na primeira década. A exposição surgiu através do livro Concretizando o Ideal, a cidade universitária da UFSM de 1960 a 1973, que foi lançado durante as comemorações dos 50 anos da instituição. A exposição ela é resultado do resumo de um livro que foi realizado, que foi produzido na minha dissertação de mestrado. E a gente procurou fazer um resumo do livro
mostrando esses 26 prédios, né? Porque no livro nós temos 89 imagens mais detalhadas e a ideia da exposição era resumir o livro e aproximar esse resultado dessa pesquisa da comunidade, né? Fazer com que mais pessoas conheçam, inclusive a gente pretende assim alcançar a comunidade externa, levando também para instituições fora da universidade, né? Essa exposição itinerante. O Passado em Construção já percorreu diversos centros e unidades de ensino da universidade. E no mês de novembro, a exposição irá passar pelo Centro de Ciências Naturais e Exatas, Centro de Tecnologia e Colégio Politécnico. Desenvolver técnicas, ferramentas e conhecimentos que simplifiquem o dia a dia das pessoas. Essa é a regra do Centro de Tecnologia. Fazer uso de cálculos matemáticos, física e química em diversas áreas da engenharia, computação, arquitetura e urbanismo. O CT possui 6 cursos já tradicionais na UFSM: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Arquitetura e Urbanismo e Ciência da Computação. Os novos cursos vieram para complementar o que já era pesquisado e produzido no Centro de Tecnologia. Na área da informática foram criados sistemas de informação e engenharia da computação. Sistemas de informação nada mais é que a prática da criação de programas de computador voltados para o mercado. Indústrias, empresas, telefonia, todos precisam de bancos de dados que passem informações, tanto para seus funcionários quanto para seus clientes. A engenharia da computação lida diretamente com o hardware. O hardware é a ferramenta física, o equipamento utilizado para os processos computacionais. Os alunos unem em seus estudos elementos da ciência da computação e também da engenharia elétrica. O CT também abriga o primeiro curso superior em engenharia acústica da América Latina. Quem trabalha na área tem a missão de pesquisar e desenvolver ferramentas que diminuam ao máximo os problemas de som que afetam nosso cotidiano. As engenharias de produção e de controle e automação seguem a lógica do crescimento na produtividade empresarial, mas em diferentes formas. Enquanto a engenharia de produção procura os meios materiais, humanos e financeiros de melhorar a qualidade de uma empresa, o curso de controle e automação se fixa no maquinário. O objetivo é aumentar não só a quantidade de produtos fabricados, como também a manutenção da qualidade e redução de custos e consumo de matérias-primas. A engenharia sanitária e ambiental une o estudo do saneamento com práticas e cuidados ambientais. As pesquisas desenvolvidas são voltadas para a criação de sistemas de saneamento que aproveitem o meio ambiente sem afetar os seus recursos. Esse é o Centro de Tecnologia. Esse é o CT.